Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui falaremos sobre os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, sobre a história, o costume e a cultura milenar judaica, como também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. O tema do programa de hoje, nós vamos falar a respeito do porquê os judeus não creem que Jesus é o Messias. Nós vamos abordar algumas questões bíblicas, como também algumas questões históricas que vão nos ajudar a compreendermos um pouquinho melhor a respeito da incredulidade dos judeus frente a Jesus sendo o Messias. E para falar sobre isso, nós estamos hoje aqui com a Regina Last, e ela vai nos ajudar aqui nesse bate-papo, nessa conversa bem interessante a respeito da incredulidade dos judeus em relação a Jesus. Seja bem-vinda, Regina. Obrigada, pastor. É um prazer estar aqui. Pois é, nós temos esse assunto que é bem particular a respeito do seu povo, né? A respeito dos judeus, do povo de Israel. E eu gostaria de começar essa nossa conversa, né, abordando este assunto, já respondendo de uma forma ampla e de uma forma geral. Por que que os judeus não creem em Jesus como Messias? Nós estamos diante de uma humanidade caída, né? Nós temos o início, o relato da criação em Gênesis, que Deus fez tudo muito bom, tudo perfeito, né? A natureza, os céus, a terra, e também o ser humano, o homem, né? Adão e Eva foram criados no estado perfeito, né? E por conta da desobediência, né, que é uma consequência da incredulidade, ao invés de darem ouvidos à voz de Deus, preferiram dar ouvidos à serpente, e com isso o homem caiu, comeu do fruto proibido, e então o pecado entrou na raça humana. Então, Regina, eu acho que o primeiro ponto, né, é por conta da própria incredulidade do ser humano para com Deus. Né? O ser humano precisa nascer de novo, né? Ter um novo nascimento, né? Ser salvo, salvação, né? Pela graça mediante a fé. Né? Então, a própria incredulidade, não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode aí observar, né? A própria incredulidade da humanidade para com Deus, para com o Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, verso 12, diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens. Então, tanto judeu quanto gentil, obviamente ou naturalmente, né, no seu estado de pecado, né, vai duvidar das escrituras, da palavra de Deus, e naturalmente, né, é um incrédulo em relação às coisas de Deus e ao Senhor Jesus. Com isso, nós temos já nos evangelhos, quando nós abrimos o Novo Testamento, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, a gente já vê esse registro, né, da rejeição do povo de Israel como nação para com o Senhor Jesus. É fato que o Senhor Jesus foi recebido como Messias por vários judeus, por fariseus, por saduceus, por sacerdotes também de sua época, creram que Jesus ele era de fato o Messias prometido pelos profetas, né? Mas, como nação, o povo rejeitou. E nós temos no Evangelho de João esse registro, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isaías 53 é um texto bíblico, um texto, né, profético, que nos dá esta resposta, né? Então, esta objeção que os judeus levantam, olha, como o nosso povo, sendo nação, não recebeu Jesus como Messias, logo ele não pode ser o Messias. Porque quando o Messias se apresentar, os judeus, a nação de Israel, irá recebê-lo como o Messias. Mas Isaías 53 é uma resposta a isso, né, Regina? Porque o texto nos diz que o Messias seria rejeitado. Como que é a explicação desse texto? Como que o judeu
olha para Isaías 53, e Isaías 53 é ou não uma resposta para corroborar com essa ideia de que, de fato, o Messias seria rejeitado. Sim, antes de trazer a questão de Isaías 53, eu vejo muito o porquê que o coração do povo judeu é tão resistente a querer ouvir sobre o evangelho. Além de a gente entender, né, a resistência humana da necessidade de redenção, de se ter um redentor, de se esperar por um redentor, é claro que o judeu ele espera pelo Messias, ele acredita na redenção, mas mais numa questão de redenção para o mundo, não de uma necessidade de eu preciso de redenção. Sem um redentor eu estaria perdido diante de Deus. Mas, ainda assim, a incredulidade do povo judeu, a resistência do povo judeu, eu vejo muito como uma proteção de tudo aquilo que os judeus viveram diante da história da igreja, diante das perseguições, das mortes, em nome do evangelho, em nome de Jesus. São histórias que não representam o verdadeiro evangelho e não representam a Bíblia e não representam Jesus de fato, mas que serviram para que o povo judeu tivesse aversão do evangelho. Então, como que um judeu vai acreditar que esse Messias, que foi completamente descaracterizado pela Igreja Romana, é de fato o Messias judeu, sendo que quando eles foram dispersos, eles tinham que renunciar ao judaísmo, renunciar às práticas judaicas, renunciar a qualquer tipo de cultura judaica, senão eles seriam mortos. Como que eles conseguiriam enxergar esse Jesus Redentor diante desse fato? E aí eu vejo, através dos séculos e das gerações, os rabinos tentando e tentando e tentando forçar uma não tradução verídica, uma não tradução fiel, para tentar dizer, olha, aqui não é sobre o Messias. Quem distorceu a Bíblia foram os cristãos. Então, aqui eu trouxe uma Bíblia hebraica, comprada na Sefer, para ver que a Bíblia é hebraica. Então, não tem como dizer que essa Bíblia foi alterada, porque ela foi Sim. comprada numa loja judaica. Essa Bíblia é lida pelos judeus, inclusive ortodoxos. Mas, eu vou ler aqui Isaías 53 com vocês. E eu queria chamar a atenção, porque todas as vezes que eu falar que a palavra está entre parênteses, a própria Bíblia, ela diz que as coisas que estão entre parênteses são interpretações dos rabinos, ou seja, não é de fato o que está escrito no original. Inclusive, se você vê no site do Rabado, outros sites ortodoxos que contêm o Tanar, você vai ver que não tem essas expressões que estão entre parênteses. Então, assim, em Isaías 53, quem teria acreditado que nós, entre parênteses, as nações, ouvimos, e para quem foi revelado a ação do Eterno? Porque ele, o povo de Israel, brotou como planta tenra e como raiz em terra seca. Não tinha nem forma nem beleza, era visível que não tinha boa aparência, e quem o apreciaria? Foi depreciado e abandonado por todos, como uma pessoa atormentada e constantemente enferma, como alguém de quem escondemos a nossa face, sendo desprezado e desconsiderado. Na verdade, eram os nossos sofrimentos das nações que Israel suportava as dores que o oprimiam, mas nós o considerávamos um ser aflito, golpeado e ferido por Deus. Ferido estava, porém, por nossas transgressões e oprimido por nossas iniquidades. Eu queria lembrar aqui primeiro que Isaías está falando a respeito do povo dele. Por nossas transgressões e por nossas iniquidades. Ok. Seu penar era para o nosso benefício, e através das suas chagas, aqui eles colocaram entre parênteses seu exílio, que na verdade a palavra original não tem nada a ver com exílio, fomos curados. Todos nós, como ovelhas, sem um pastor, nos desencaminhamos. Cada qual voltou-se para o seu próprio caminho, e somente sobre ele, Israel, fez o Eterno recair a iniquidade de todos nós. Aqui de novo, Israel foi oprimido e afligido, mas calou e não se pronunciou. Como cordeiro que é levado para a matança, e como ovelha que fica muda ante seus tosqueadores, não abriu a boca. Com opressão e juízo iníquo foi aprisionado. Acaso alguém das nações argumentou para com sua geração?
Ele, Israel, foi exilado da terra dos vivos pela transgressão. De novo, aqui a palavra original não é exilado, é cortado. Pela transgressão do meu povo, e por isso recebeu esse duro golpe. E seu túmulo foi feito entre o dos malévolos, e sua tumba feita pelos poderosos. Eu queria trazer aqui a parte que ele traz. Calma, eu perdi. E seu túmulo foi feito entre o dos malévolos, e sua tumba foi feita pelos poderosos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse mentira em sua boca. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse mentira em sua boca. Isaías, quando ele se chega diante de Deus, ele fala, quando ele consegue enxergar o trono de Deus, ele fala: ai de mim, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Contudo, aprove ao Eterno oprimi-lo para testar se sua alma se ofereceria por restituição, para que pudesse ver prolongados os dias da sua semente e sentir prosperar por seu intermédio os desígnios do Eterno. Ele percebeu o propósito e aceitou o sofrimento da sua alma. Por essa compreensão fez reconhecer o Justíssimo perante todas as nações, suportando as iniquidades delas. Por isso das nações separarei para ele uma porção, e entre os poderosos receberá o despojo, porque expôs a sua alma à destruição e se deixou enumerar entre os transgressores, pois mesmo suportando os pecados de tantos, intercedeu pelos transgressores. Aqui, voltando um pouquinho, no versículo 8, ele fala: argumentou para com a sua geração, ele, Israel, foi exilado da terra dos vivos pela transgressão do meu povo. Como que Israel está intercedendo e se oferecendo como sacrifício por ele mesmo? Não tem como ele ser os dois. Ser o sacrifício para as nações, que é o que eles argumentam que são, ou então, aqui, como diz, ser para o meu povo. O meu povo quem? Israel. Então, o servo e o povo não pode ser o mesmo. Perfeito. Aqui não tem como ser o mesmo. Então, a gente vê uma tentativa sempre de dizer, olha, aqui é sobre Israel, aqui é sobre o profeta. Até mesmo essa questão de quando a gente consegue fazer eles entenderem que aqui não é sobre Israel, aí eles voltam. Não, então aqui é sobre o próprio profeta Isaías, o sofrimento do próprio profeta Isaías. Então, eles estão sempre perdidos e cegos, tentando achar uma resposta para dizer: o seu Jesus não é o meu Messias. E eu queria trazer também aqui, eu separei, eles dizem que os rabinos nunca reconheceram Jesus como o Messias, mas ainda aqueles que não reconheceram que Jesus é o Messias, eles reconheceram que essa passagem diz a respeito do Messias. Eles, pessoas assentadas com o Messias, estavam sofrendo de tserarat, uma doença cujos sintomas incluíam manchas descoloradas na pele. O próprio Messias é igualmente afligido, como profetizou Isaías 53, versículo 4. Certamente ele carregou nossas doenças e nossas dores, suportou. Contudo, nós os considerávamos afligido, castigado por Deus e torturado. Esses versículos ensinam que as doenças de que as pessoas deveriam sofrer como consequência de seus pecados foram, na verdade, carregadas pelo Messias. Esta é uma alusão aos principais comentários rabínicos tratados de Sanedri e Talmud Bavli. Então, agora, hoje, os rabinos eles querem vir com tudo, falando assim, olha, não tem nada a ver, isso daqui, vocês até querem tentar provar que é sobre Jesus, mas muitos rabinos, eles entendem hoje que talvez não seja um Messias, talvez seja uma era messiânica. E tudo isso por quê? Porque o homem corrompido não vê a necessidade da redenção. Isaías 53 é um retrato do que aconteceu com o Senhor Jesus, né? É tão claro e evidente que os judeus, eles procuram, né, driblar ali, né? Tô até confundindo aqui as palavras, Regina, para tentar descaracterizar o texto, falar, não, esse servo sofredor aqui não está se referindo ao Messias, né? E eles vão dizer, né, essa é uma leitura ocidentalizada, não tem que fazer uma leitura de acordo com os sábios, né? E aqui está se referindo ao povo de Israel, porque se admitir que é o Messias, é muito claro e evidente com as coisas que aconteceram com o Senhor Jesus. Quero fazer aqui uma menção, algo que aconteceu bem interessante, né? Certa vez tinha um casal de amigos nossos, né, que inclusive estudaram conosco lá na Academia de Tzadik, estava na rua e aí ele abriu as escrituras, né, para
duas meninas judias que estavam num bairro judaico, né? Aqui em São Paulo aconteceu. E ele abriu justamente no texto de Isaías 53 e começou a ler para ela. Primeiro ele falou, posso ler uma literatura hebraica aqui para vocês? E elas toparam e ele abriu o texto bíblico de Isaías 53 e começou a ler. Ela ouvindo toda aquela descrição, ela disse para ele, você não está lendo um texto da Bíblia hebraica, você está lendo a respeito de Jesus. E em momento algum ele falou de Jesus, mas o texto é tão claro e evidente que imaginava-se que estava lendo o texto do Novo Testamento, falando a respeito de Jesus, como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca e tudo mais. Mas nós vemos então esta tentativa, né, dos próprios judeus, como você bem colocou, tentando dizer, não, esse servo sofredor aqui refere-se ao povo de Israel. Mas o povo de Israel não pode se autossalvar, né, Regina? Um pecador, ele não pode se salvar, ele precisa de alguém que seja puro, que seja que não seja pecador e que seja o próprio Deus, né? Sim, essa é uma questão, inclusive, sobre Isaías 53, né? Porque eles se colocam como aqueles que passaram por esses sofrimentos em prol da redenção do mundo. Mas espera aí, o que traz redenção era um cordeiro perfeito, sem defeito algum. Israel está cheio de defeitos. Israel necessita do sacrifício, tanto que foi o povo escolhido por Deus para aprender a adorar a Deus através dos sacrifícios. Então, ele se colocar num lugar de os sofrimentos que nós passamos, e ninguém está negando esses sofrimentos. Os sofrimentos que os judeus passaram foram atrocidades, foram algo errado, e isso não tem nada a ver com você estar negando o sofrimento de um povo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso colocar esse sofrimento como algo que vai trazer redenção para minha alma. A única coisa que traz redenção é o sacrifício de um cordeiro perfeito. Eles mesmos aqui entenderam que é um cordeiro. Eles só ainda não conseguiram enxergar que esse cordeiro foi Jesus. Muito bem. E a própria religião judaica, ela é uma religião muito baseada em obras, né? Essa é uma outra objeção, ou um outro motivo pelo qual os judeus negam que Jesus é o Messias. Porque a religião judaica, os judeus transformaram o judaísmo numa religião puramente por obras. Então, aquilo que eu vou receber no futuro, né, no mundo vindouro, as bênçãos do eterno, né, elas virão de acordo com o que eu fizer aqui na terra, né, por meio das obras, né? Então, a gente tem no judaísmo a questão das obras algo muito arraigado, né, muito forte. Então, quando nós falamos, olha, para que você obtenha a redenção, a salvação, você precisa crer no Messias, é pela fé. O judeu fala assim, não, né? A nossa redenção, ela é pelas obras. Então, quando nós apresentamos Jesus para o judeu, então dissemos, olha, para que haja redenção, para que você seja salvo, você precisa crer em Jesus como Messias, envolve a questão da fé. Então os judeus vão dizer, não, mas não é pela fé, mas é pelas obras, né? E como é que é essa questão do judeu em relação às obras, essa questão da meritocracia dentro da religião judaica, Regina? Então, a palavra em hebraico mitzvah significa boas ações. Então, o que a gente aprende? Que Deus deu ao judeu o mandamento de 613 mitzvot, né? Mitzvot no plural, boas ações. E que a gente precisa, ao máximo que a gente conseguir, cumprir essas mitzvot. Então, eles acreditam que quanto mais coisas eles fazem de bom para agradar a Deus, mais eles vão estar se apresentando diante de Deus como justos e como corretos. Mas a gente sabe que um pecado foi o suficiente para que a morte entrasse no mundo. O que será, então, de nós, que temos vários pecados, quando nos apresentarmos diante de Deus? E eu penso também, quando a gente pensa naquilo que as nossas mãos fazem, naquilo que nós fazemos de boas ações, caridades, ou qualquer coisa do tipo, não que isso não seja necessário, mas isso não tira o fato de como está o meu coração. Aquilo que eu faço não é capaz de transformar o meu coração. Então, se eu estiver diante de Deus, diante do trono de Deus, assim como Isaías esteve,
O que será que eu vou apresentar para Deus diante do meu coração, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos? Será que isso também vai passar, né, no juízo de Deus? Porque cada um sabe de si. A gente pode estar em uma conversa de amigos, a gente pode estar numa sinagoga, numa igreja, e a gente pode achar que está tudo bem, mas quando a gente está sozinho com Deus, a gente sabe exatamente tudo o que tem de errado na nossa mente e no nosso coração. E o que resolve isso? Será que as nossas obras vão ser suficientes diante de Deus? A gente sabe que não. A gente sabe que desde o início, desde o primeiro homem, houve um sacrifício para cobrir a vergonha do primeiro homem. Então, o que eu vejo? É como se fosse o espírito de Caim, que achou que ele podia apresentar o que ele achava melhor para Deus, e Deus não se agradou dele. Deus se agradou de Abel, que apresentou a primícia do seu rebanho, ou seja, ele tinha entendido que ele não era capaz de apresentar nada para Deus, que não era ele que se salvava, mas que vinha de Deus a própria salvação. Efésios fala, né, que pela graça nós somos salvos, que isso não vem da gente, para que a gente não das nossas obras, para que a gente não se glorie. O orgulho, Deus, ele diz na Bíblia o quê? Que ele resiste ao orgulho, mas que ele dá graça dele aos humildes. E como que eu me apresento quebrantado e humilde diante de Deus? Reconhecendo que eu não sou capaz de nada. Eu não sou capaz de me salvar, eu não sou capaz de fazer boas coisas, eu não sou capaz de transformar o meu próprio coração. Somente Deus é. E o próprio texto também, você citou Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, né, falando a respeito da justificação e da redenção, que é pela graça de Deus, né, mediante a fé e não por obras. E nós temos também o texto de Romanos, capítulo 4, fazendo referência a Abraão, que é o próprio, um dos patriarcas, né, o pai da fé, de onde nasceu, né, a nação de Israel. Texto de Romanos 4, justamente fazendo essa oposição entre obras e fé, dizendo que Abraão foi justificado antes da circuncisão, né? Antes, a circuncisão era um mandamento, era algo que, de fato, os judeus deveriam fazer, né? Mas o texto está deixando claro ali que ele foi justificado, né? Não foi por uma questão de obras, uma questão meritória, mas foi pela fé. E Romanos capítulo 9 também, finalzinho ali do capítulo, fala que os gentios alcançaram a redenção porque creram, né? E a justificação veio de fato pela fé. Já o povo de Israel, os judeus, tropeçaram na pedra de tropeço, que também é uma profecia a respeito do Messias, né? E não obtiveram, não alcançaram a salvação, porque tentaram essa justificação por meio das obras, né? Então, essa também é uma resposta e um dos motivos, né, pelos quais os judeus não creem em Jesus como Messias, né? Nós não entendemos que nós devemos crer ou ter fé no Messias, né? Nós cremos que o Messias virá, mas não é ele que vai salvar dos nossos pecados ou a ideia de derramar um sangue, quando este conceito todo ele está justamente no Antigo Testamento. Em Yom Kippur, né, Regina? No dia da expiação, quando o sumo sacerdote judeu entrava, né, no lugar santíssimo, ele tinha que ali levar uma oferta de sangue, como você falou, um cordeiro que deveria morrer em substituição, né, em favor do povo de Israel, em favor da nação de Israel. Mas além dos fatos bíblicos, né, que nós pontuamos aqui alguns, nós a proposta do programa de hoje não é esgotar todos os assuntos, né? Nós teremos outros programas onde nós abordaremos outras objeções e outros pontos aqui e daremos respostas bíblicas do porquê o judeu não crê que Jesus é o Messias. Mas isso aqui nós trouxemos alguns, né? Porque são vários assuntos aí. Mas eu queria tratar também, Regina, a questão histórica, né? Porque, infelizmente, nós tivemos nos registros históricos dentro do cristianismo, você citou alguma coisa a respeito do catolicismo, né? E até mesmo no início lá do protestantismo tivemos algumas ações que redundaram em consequências negativas que mais afastaram os judeus do que os aproximaram para a pessoa do Senhor Jesus. Quais as questões históricas que a gente poderia aí compartilhar que acaba sendo uma desculpa também para o judeu de não crer em Jesus como Messias? Então, a igreja ela começou judaica. E aí
a gente tem a junção dos gentios lá com a visita de Cornélio. Então, se tem o primeiro concílio, o que, que nós vamos fazer com os gentios que estão chegando? Porque eles não eram acostumados com a cultura judaica, com a lei judaica. E aí, então, depois de 70 anos, né, da ressurreição de Cristo, o templo é destruído, Roma é tomado e os judeus são dispersos. E nessa dispersão, eles ficam, a igreja que fica, né, dos gentios, fica sem entender como eles agora vão prosseguir com essa nova religião, que é o entendimento que eles tiveram na época. E aí se tem o segundo concílio, concílio de Nicéia, e nesse concílio, Constantino, que era alguém que odiava os judeus, começou a descaracterizar todas as raízes judaicas, tanto da Páscoa, que era Pêssar, quanto em Natal, o nascimento de Jesus e várias outras datas comemorativas. E a igreja ficou sem identidade e começou a criar sua própria identidade. Aí você tem já a primeira descaracterização do próprio Messias e da própria, vamos dizer assim, religião em si, da própria doutrina. Então, quando os gentios eles avançam nisso, eles pensam assim: bom, nós precisamos evangelizar a todos, inclusive os judeus. E como que nós vamos fazer isso? Os judeus eles não queriam saber desse Jesus. Os judeus que não aceitavam se converter ao cristianismo, rejeitar o judaísmo, rejeitar as práticas judaicas, eles eram mortos, muitos foram mortos em fogueiras. Além da Inquisição, você tem os pogroms, você tem várias perseguições em vários países onde judeus foram dispersos, que eles eram mortos ou simplesmente por serem judeus, sem intenção religiosa, ou então pela própria igreja. E aí a gente pensa assim, mas isso foi a Igreja Católica, isso não tem nada a ver com a igreja de hoje. Mas o próprio protestantismo, né, começou dessa forma. Lutero, que foi um grande homem de Deus, que ele fez a reforma, ele trouxe para nós um grande avivamento. A gente entender que nós somos salvos pela graça e que a gente não precisa fazer nada para isso foi algo histórico e a gente colhe os frutos disso até hoje e de muitas outras coisas que ele trouxe, né, com essa reforma. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, mas ele gostava muito dos judeus, ele tentou evangelizar os judeus, mas por ele tentar pela própria força, e aí entra de novo a questão da gente se voltar para a nossa própria força, Sim. ele começou a criar um ódio tremendo pelos judeus, e ele escreveu um livro que chama Os Judeus e Suas Mentiras, aonde serviu inclusive de inspiração para Hitler. Se você coloca trechos desse livro, muitas pessoas às vezes leem, e aí você pergunta quem você acha que escreveu, né, esse trecho. E a pessoa, a primeira coisa fala, foi Hitler. Porque ele fala o quê nesse trecho? Olha, os judeus deveriam ser, as sinagogas deveriam ser queimadas, eles deveriam ser expulsos, eles não deveriam ter direito de trabalhar, de vender, eles deveriam ter até mesmo pena de morte. E aí, o que isso me lembra, né? E aí, depois, alguns séculos depois, a gente vê Hitler cumprindo tudo aquilo que ele escreveu. Lógico que com uma intenção política, tinham várias coisas incluídas naquilo que Hitler fez, mas a Alemanha em si, ela era protestante. Os nazistas em si, muitos deles eram cristãos. Inclusive, o testemunho da Rose, que eu já trouxe aqui, ela fala que ela tinha tanto ódio pelos cristãos e por Jesus, porque os nazistas, quando humilhavam ela, diziam, olha, Jesus mandou a gente fazer isso. Então, ela só conseguiu entender quem de fato era Jesus quando ela abriu uma Bíblia, e a Bíblia que ela tinha era o Tanar, não continha o Novo Testamento, e ela fala assim, olha, todas as escrituras e profecias falam a respeito do Messias que morreu por nós numa cruz. Mas até então, como que ela poderia chegar a esse lugar com tudo aquilo que ela viveu, ouvindo que Jesus era responsável pelo sofrimento que ela estava tendo? Eu acredito que, por mais que a gente pense e fale assim, não, mas isso não é o que eu penso, não tem nada a ver comigo. Eu amo o povo judeu. E, de fato, eu creio numa igreja que ama o povo judeu. Mas é necessário a gente fazer o caminho de volta. É necessário a gente mostrar para o povo judeu esse caminho de volta. Da mesma forma que eu acredito que os judeus precisam fazer o caminho de volta em muitas coisas que fizeram contra a igreja. Então, é necessário essa reconciliação. A gente vê, né, nos relatos da história, né, até quando a gente ouve, né, ou lê falando, né, que, como a Regina mencionou, né, o exército nazista, né, ali eles estão representando um falso cristianismo,
de fato, um falso protestantismo, né? Os judeus eles eram levados para os campos de concentração, para as câmaras de gás, e os soldados nazistas diziam: nós estamos fazendo isso em nome de Jesus, né? Uma falsa representação, não tinha nada ali em nome de Jesus. Então, isso nada tem a ver, né, com que de fato foi o protestantismo, né, e os benefícios que houve por conta disso, né? E é uma falsa representação do exército nazista, né, citando o período e a ocasião do Holocausto, mas que para os judeus não querem saber, né? Não quer saber se é católico romano, se é evangélico, né? Evangélicos protestantes, eles acabam colocando tudo na mesma cesta, né? E um mau testemunho desse marcado, infelizmente, na história do cristianismo, na Igreja Católica, né? Acaba dificultando mais o acesso, né, dos judeus para que possam se abrir e conhecer Jesus como o seu Messias. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Nós vamos trabalhar em outros programas, outros assuntos similares a estes, né, Regina? E fique ligado, porque nós vamos voltar aí falar outras objeções, né, e trazer outros pontos, né, dessa dificuldade que temos de falar de Jesus entre os judeus, né? Por que que o judeu rejeita Jesus como o Messias? Obrigado por você nos acompanhar aqui até o final em mais um programa. Esteja atento aí, nos acompanhando, para que você possa conhecer um pouco mais a respeito de Israel, a respeito do trabalho de testemunho de Jesus entre os judeus, sobre cultura e os costumes e as tradições judaicas também. Então esteja atento aqui ao nosso programa e nós queremos convidá-lo aí também para que você possa entrar nas nossas redes sociais e saber como é que nós podemos muni-los, né, de informações e de conteúdos e também de cursos que pode aperfeiçoá-la a edificar a sua fé e também estar preparado para ser uma testemunha, um testemunho aí de Jesus eficaz entre judeus e entre gentios. Muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.